Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina muito melhor obedecer do que sacrificar, muito melhor. É, Jesus já dizia, o Espírito reto e inabalável da verdade na boca dos profetas. Quanto houve o último dos profetas, João o Batista, que foi grande no reino dos céus e anunciou a justiça, que é o arrependimento, a justiça e o juízo. Porque quando o seu espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que falou no mesmo espírito de Elias, onde era necessário, a palavra fala que era mister que Elias viesse primeiro. Na verdade, o povo não compreendia, assim como muitos compreendem, que são aqueles que falam pelo Espírito de Cristo que se cumpre a profecia, assim como aqueles que têm ouvidos e ouçam o que o Espírito diz. Porque aquele que, tendo ouvido, não ouve e não se compreende aquilo que é espiritual, uma vez que é carnal. Quando a palavra diz, quantas vezes tenho que vos dizer que misericórdia quero e não sacrifício, porque o povo não nada resolve sacrificar se não houver a devida obediência. Quando o povo desobedece, é levado cativo. Quando o povo, a palavra diz, o povo que se clama por meu nome se arrepender e se humilhar diante dele, na verdade, a libertação, a restauração do povo. Quando Salomão, que pediu a sabedoria, e lhe foi acrescentado sabedoria e riqueza, o pedido era para governar o povo com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Mas sabemos que ele não perseverou, assim como a ambição daqueles que são justificados pelo justo em prol de muitos, e ele satisfez a sua alma, acumulou para si. Assim como sabemos que ele não perseverou segundo a oração que seu pai Davi fez, dizendo, aonde quer que fores, seja homem, persevere com o coração segundo o coração do Deus do seu pai, aquele que é do alto, da tenda do encontro. Mas ele não perseverou, ele retrocedeu, foi influenciado pelas suas muitas mulheres e concubinas, princesas e concubinas, aonde a palavra diz que jamais atribua suas faltas a outro, mas também nos ensina que se permitir ser influenciado pelos outros pode desvanecer a sua fé, assim nos ensina o Senhor. Por isso, quando Salomão ali falece, aquele que a palavra diz que naquele tempo fez coisas abomináveis, de profanou o templo terreno, onde sabemos que Jesus é da linhagem de Davi, aquele que reconstruiu o terceiro templo, um corpo preparou, aonde templos meramente feitos por mãos humanas ele não habita. A palavra diz que o santo que na arca voou na asa dos querubins, não havia a presença do Espírito como havia na tenda do encontro de Davi, do qual ele disse que iria levantar a tenda caída do Davi, assim como ele levantou, porque assim como Moisés levantou a serpente, seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado, aquele que foi coroado, coroa de glória pelo Senhor. E ele nos ensina
que ali, quando a palavra diz que quando Roboão, ali filho de Salomão, assume, por colocar uma carga pesada sobre o povo de Israel, e o povo descontente, a palavra diz que o reino foi dividido. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Assim como a palavra diz que quando o povo é assolado, quando o governo ímpio governa um povo enfraquecido, um povo sofrido, mas quando os justos operam, o povo se alegra, assim a palavra nos diz. Porque o povo que é governado pelo ímpio, o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas a palavra diz: não te indignes quando vê as leis de uma província violada, um povo enfraquecido. Aqueles que são de fé sempre oram pelas autoridades. Aqueles que exercem o direito à equidade e à imparcialidade, o Senhor é aquele que alegra, mas também que é a cabeça. Lembrando sempre que Jesus é a cabeça do corpo daqueles que estão sobre autoridade segundo a verdade. A cauda aqueles que violam o direito, aonde a cauda é cortada. O Senhor traz a espada de justiça que penetra a ponto de separar o pneuma, o fôlego de vida, do espírito. Ele tem a espada da justiça. Nós só oramos para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e para que o Senhor traga justiça. A palavra diz que Ele está derramando um aguaceiro, como um aguaceiro sobre a terra, sendo a sua justiça derramada. Os mestres que dizem que ensina a sua palavra, mas desencaminha o povo, desaparecerá. Não haverá nenhum templo feito por mãos humanas. Se derreterá como cera sobre toda a terra. Não haverá necessidade de ensinar, nem tampouco para as crianças como os mais velhos, quem é o Senhor. Aqueles que embrutecem com coração de pedra perecem sobre toda a face da terra e desaparecerão. Mas aqueles que permitem seu coração ser trocado por um coração de pedra, por um coração de carne, e ele derrama o seu espírito sobre toda a carne, aonde está sempre a endireitar aquilo que ele fez torto e aplanar o que ele fez áspero. E assim o Senhor permanece agindo sobre toda a terra, e não há ninguém que possa impedir o seu operar e executar, pois aquilo que o homem dividiu, ele está unindo numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, a saber, a de Cristo, e um batismo de fogo, aonde dia após dia ele vence todos aqueles que queiram se opor à sua verdade, assim nos diz o Senhor.